Aos sábados, das 14 às 16 horas, António Marcial e Narciso Gonçalves trazem Conversa ao Calhas. Olá para todos, boa tarde, sejam bem-vindos a esta emissão de Conversa ao Calhas. Emissão referente a esta tarde de sábado 28 de setembro, ano de 2024, um programa com realização de Narciso Gonçalves e António Marcial. Hoje não estranho. Hoje sou eu mesmo, Diamantino Teixeira, que estou consigo. Tarde de sábado, numa tarde em que os termómetros marcam lá fora a temperatura de 21 graus, máxima prevista para hoje de 22, pelo menos aqui pela região norte de Portugal. Esta é uma emissão de Gaia para o mundo em www.ondanacional.com. Estamos também na Radiosnet em radios.net. Hoje é Conversa ao Calhas e, como sempre acontece, este programa não é, na verdade, ou o programa de hoje não é, na verdade, uma exceção, há um convidado. Antes de mais, quero agradecer ao António Marcial, também ao Narciso Gonçalves, a disponibilidade em aceder este horário, ou em ceder este horário, melhor dito, para a entrevista que eu combinei com a pessoa que se segue. O meu convidado chama-se João Eduardo dos Santos Fernandes, creio. É isso mesmo. Nasceu em 18 de setembro de 1959. Tem por isso nada mais, nada menos, como diria outro, é só fazer as contas, 65 anos. E ele está aqui por uma razão. Há 35 anos nascia a ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Nasceu para facilitar, ou tentar facilitar, ajudando os cegos e ambliopes na sua integração na sociedade, no emprego, enfim, no que de mais importante pode haver para os deficientes visuais. Eles não gostam muito, e eu também não, sinceramente, para os cegos. Ok, pronto, assim está melhor. João Fernandes vai estar comigo hoje à conversa, isto porque estamos em ano de eleições. Em algumas delegações, eleições também para a direção nacional da dita entidade ACAPO. João Fernandes é candidato à delegação do Porto. João, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer-lhe o convite, quero agradecer também à Rádio Onda Nacional por poder estar aqui e para poder prestar, enfim, aqueles esclarecimentos que o Diamantino e que os seus ouvintes acharem conveniente, ou para explicar a minha candidatura, os motivos da minha candidatura. João,
A ACAP nasceu há 35 anos, mais coisa, menos coisa. A data ao certo, eu confesso que não pesquisei, devia, se calhar, mas foi em 1989. A ACAP nasceu para facilitar a vida dos cegos e ambliopes de Portugal, quer na sua integração, quer na procura de emprego, e quer, digamos que, se calhar, ter direito ao que supostamente não iria ter se não fizesse a junção das várias associações, ou pelo menos as 3 que existiam na altura. João, foi uma boa ideia a junção da ACAP? Se fosse hoje, não seria uma boa ideia? Era preferível haver mais associações, ou digamos que está bom assim? Ora bem, como disse, quando a ACAP surgiu da junção da Associação Luís Braille, da Liga de Cegos João de Deus e da Associação das Ruas de Lisboa e a Associação de Cegos Norte de Portugal. Esta junção das associações veio muito recomendada, fortemente recomendada também por algumas instâncias internacionais que entendiam que seria mais fácil, ou seria mais correto, que houvesse uma associação a nível nacional, a nível de Portugal, que pudesse representar os interesses das pessoas cegas e com baixa visão. Aliás, a organização que a ACAP tem hoje tem várias delegações espalhadas por vários distritos. Os financiamentos, os apoios que tem, tanto da parte da Segurança Social, no caso dos CARPs e dos CAVIs, como da parte do Instituto de Emprego, no que diz respeito ao Departamento de Apoio ao Emprego e Formação Profissional, seria praticamente impossível se nós, em vez de uma associação a nível nacional, tivéssemos ou 11, ou 12, ou 13, ou fossem as que fossem. Não era possível definir políticas que muitas vezes são definidas a nível central, e é uma verdade, e nós temos vários exemplos. Nós temos a questão dos produtos de apoio, nós temos a questão dos cães-guia, nós temos a questão com a percentagem de incapacidade nas certidões multiuso, que nos dão acesso à compra da habitação com determinadas bonificações de juros. Há uma série de regalias que os cegos e ambliopes, ou os cegos e as pessoas com baixa visão, foram obtendo ao longo destes anos, que não era possível se nós tivéssemos várias associações. Mesmo hoje, quando os financiamentos são, digamos, negociados com a tutela, com o Poder Central, embora eles sejam negociados muitas vezes de acordo com a medida das necessidades das várias delegações dos vários distritos, vamos lá, se o podemos chamar negociação, não seria possível se não fosse feita a nível central. Portanto, acho que o caminho que foi correto, acho que ainda falta percorrer muito caminho. Se me perguntar se tudo funciona bem, não funciona, claro que não. Há coisas que poderão funcionar melhor, com certeza, mas não me parece que o caminho da não unificação das associações fosse o possível. Aliás, eu lembro-me, quando procurei ajuda, quando comecei a perder a visão, e na altura foi na Liga de Cegos João de Deus em Lisboa, que foi a primeira instituição a que me dirigi. Cada uma destas associações fazia as coisas sozinhas, fazia as coisas por si. Quando vim para o Porto, aos 24 anos de idade, mudei-me para o Porto, mais concretamente vim viver para a Lessa da Palmeira Matosinhos. A Associação de Cegos Norte de Portugal tinha um técnico de Braille e bibliotecário, que era o Sr. Ivo, que ainda foi meu professor de Braille, e tinha, com muito esforço, conseguiu ter uma técnica de serviço social. De resto, o que é que tinha? Tinha uma secretaria, tinha pessoas administrativas
e pouco mais. Portanto, esta variedade de serviços às pessoas com cegas e com baixa visão não era possível. João, deixa-me só fazer aqui uma correção enquanto eu tenho tempo para isso. Porque as casas devem ser construídas dos alicerces para cima e não do telhado para baixo. Mas eu, como sou um mau construtor, comecei pelo telhado. Antes de mais, Eduardo, e antes de continuarmos esta conversa, no fundo isto não é propriamente uma entrevista. Aliás, eu não tenho curso de jornalista e, portanto, não é apenas uma conversa. Mas tudo isto para corrigir aquilo que eu devia ter feito e não fiz. Antes de mais, João, para além daquilo que eu disse em relação ao João, que nasceu em 59, 65 anos, é de Lisboa, mora atualmente em Lessa da Palmeira, distrito do Porto. Desde os 24 anos de idade. Eu peço-lhe que faça, caso queira, claro, uma pequena biografia sua antes de continuarmos com o resto das questões que tenho aqui, e são algumas, na verdade. Tá bom, portanto, como disse, eu nasci em Lisboa, em 1959, a 18 de setembro. Entretanto, como disse há pouco, quando referi as associações, quando resolvi pedir ajuda, porque estava a perder a visão a um ritmo assim um bocado, enfim, veloz, pedi ajuda na Liga de Cegos São João de Deus. Daí fui encaminhado para a Fundação Shine, que na altura dedicava-se à reabilitação de cegos tardios, e acho, e não sou só eu que acho, não é? Que nesse tempo era talvez um dos melhores centros de reabilitação de cegos adultos da Europa, não é brincadeira, era, e que foi fundada por um casal, Raquel e Martin Shine, que puseram uma certa quantia à disposição para formar aquela fundação. Vieram técnicos dos Estados Unidos para dar formação aos técnicos cá. Enfim, fiz lá a reabilitação. Lá conheci a minha mulher, porque também não havia reabilitação aqui no Porto, e ela foi para lá fazer reabilitação, e depois, através de uma pessoa amiga comum, conhecemos, entanto casámos e vim viver para o Porto. Tive várias profissões ao longo da minha vida, um bocado ia mudando de trabalho à medida que a minha visão ia piorando. Eu tenho uma retinose pigmentar e comecei a perder a visão da periferia para o centro e perdi a visão noturna. Portanto, trabalhei em muitos sítios, fiz uma formação de treinadores de judo, dei aulas de judo pela Delegação de Lisboa da Direção-Geral de Esportes, em 2 núcleos na área de Lisboa e da Grande Lisboa, nomeadamente no bairro da Mosgueira Norte e em Paços de Arcos. Trabalhei em supermercados, trabalhei em casas comerciais, e entretanto vim para o Porto com 24 anos, como disse, e o meu leque de trabalho, como de qualquer pessoa que perde a visão, estava a ficar cada vez mais estreito, não é? O tipo de trabalhos que eu podia fazer. Então resolvi voltar a estudar. Entrei na Faculdade de Letras do Porto aos 25 anos, mais ou menos, 25 anos, por aí. Fiz lá a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas. Fui fazendo, já estava a trabalhar e tinha que trabalhar, portanto não podia deixar de trabalhar. Depois, a casa onde eu trabalhava no Porto faliu. Estive algum tempo desempregado, pouco tempo, felizmente. Fui trabalhar para a Salva do Caetano, e na Salva do Caetano fui telefonista recepcionista das 8 às 5, e depois das 5h30 às 9h30 dava formação no Centro de Formação Profissional. Estive lá assim ainda durante 7 anos, talvez, por aí. Pronto, depois fui fazer o estágio do meu curso aqui na Escola Secundária Alexandre Herculano no Porto. Voltei à Salva do Caetano, depois estive como tradutor de conta própria durante 2 anos. Entanto, fui dar formação para o Departamento de Formação da ACAP. Estive em 99, depois saí, depois voltei, salvo erro, em 23, e estive lá até me reformar como formador, e depois, na altura que me reformei, era o responsável da equipa aqui do Porto, desde 2019, salvo erro, mais ou menos por aí.
Portanto, este foi o meu percurso. Por meio disto tudo, frequentei um curso, uma pós-graduação de Ciências Documentais e Bibliotecas e um mestrado em Educação Especial, e neste momento também estou a terminar um curso de treinador de judo de grau 2. Não sei se isso tem algum interesse, mas pronto. Claro que sim. Mas, sou candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Judo. As eleições serão no próximo dia 12 e, como o Diamantino disse, sou candidato à direção, juntamente com uma equipa, quer dizer, somos candidatos à direção da delegação do Porto da ACAP. Portanto, assim, resumidamente, é isto, mais ou menos. João, vamos lá, então, aqui às ditas questões que temos aqui, e são algumas. Antes de mais dizer-lhe ou dizer aos ouvintes que este programa vai ficar em podcast logo após o final desta emissão. Se não for logo após, é uma hora depois ou duas, mais coisa, menos coisa. Fica aqui a promessa também da minha partilha desse mesmo podcast no meu próprio Facebook. Portanto, aqueles que estão a ouvir e que queiram dizer aos amigos que têm e que não ouviram esta emissão, caso queiram ouvir, ela vai ficar disponível em podcast para quem está minimamente por dentro destas coisas da internet. Posto isto, João, é a mesma coisa. Só me esqueci de uma coisa, não sei se posso aqui. Neste momento sou representante da ACAP no Conselho Ibero-Americano do Braille e na Núcleo para o Braille, meios complementares de leitura, e a título voluntário faço ainda prescrições de produtos de apoio no Departamento de Formação, tanto para Lisboa como para o Porto. Pronto, eu esqueci-me desta parte, peço desculpa. João, vamos lá então. O que é que o levou a candidatar-se à delegação do Porto da ACAP? Ora bem, eu vou apresentar as razões, não quer dizer que seja por ordem de importância. Não importa. Eu acho que elas são todas importantes. Claro, e as que acham mais importantes, claro. Eu e um conjunto de pessoas, porque essas coisas nunca se decidem sozinhos, durante os últimos anos concluímos que a forma como a delegação do Porto estava a ser gerida, ou estava a ser coordenada, que não servia corretamente os interesses das pessoas cegas e das pessoas com baixa visão. Isto porque, e se forem ver os estatutos da ACAP, compete às direções de delegação organizar os serviços da delegação, mas, como é óbvio, baseado em políticas que são definidas a nível nacional, pela Direção Nacional e pela Assembleia de Representantes. O que é que acontece? Uma das coisas a mim, eu quando digo me, seria a nós, a este grupo de pessoas, que nos fazia um bocado de impressão, era o facto de, quando são contratados técnicos para uma delegação, estou a falar neste momento da delegação do Porto, tem uma técnica de serviço social, tem uma psicóloga, tem uma terapeuta ocupacional, tem um técnico de orientação e mobilidade e tem uma técnica de braille e de TIC. Para além das pessoas que estão na parte administrativa. Também se tem lá a funcionar um CAVI, mas o CAVI não está dependente da direção da delegação. Acontece que estes técnicos são contratados e são pagos para prestar serviços aos associados na área da reabilitação, os atendimentos psicológicos, atendimento à técnica de serviço social para resolver determinadas situações, determinados problemas que as pessoas têm, a aprendizagem de técnicas que podem facilitar às pessoas que chegam tarde a sua vida diária, como a mobilidade, o braille, as TIC, por aí fora, e não podem ou não devem estar constantemente a ser desviadas para outro tipo de serviços. Ou seja, se uma equipa técnica que é contratada para prestar um determinado apoio na área da especialidade de cada uma delas, como é óbvio, é desviada para eventos, sejam eles quais forem,
que para reuniões onde, possivelmente, o que deveria estar representado seria, vamos lá, a parte política da associação e não a parte técnica. Obviamente que vão diminuir as horas que têm disponíveis para atender os utentes, e lembro que os utentes não são só associados, são associados e são utentes, basta a pessoa ter uma determinado tipo de incapacidade visual que é considerado utente, e a Segurança Social exige que essa pessoa possa ser atendida e possa ser auxiliada naquilo que precisa. Portanto, este constante desvio das técnicas para outras tarefas que não têm rigorosamente nada a ver com o fim para que foram contratadas, nós achamos que é prejudicial, mesmo porque se vão atender pessoas que já de si estão com problemas, não iriam recorrer aos serviços delas. E se não estão, digamos, com uma predisposição e com tranquilidade para o fazerem, acho que estão, ou estamos, nós à CAP, não são elas, porque enfim, iam para onde entendiam, onde as mandavam, estão a prestar um mau serviço. Esta é uma das razões. Portanto, achamos que a desorganização é enorme e que as coisas têm que ser, digamos, recolocadas no sentido em que para que elas são criadas. Este é um dos pontos. O outro ponto também, eu fui durante alguns anos presidente do Clube de Judo do Porto. E acontece que, enquanto presidente do Clube de Judo do Porto, frequentei determinadas entidades que normalmente prestam apoio a nível do desporto, a nível da cultura, às associações sem fins lucrativos da cidade. E a imagem que a ACAP tem nessas entidades é péssima. É uma imagem muito má, é uma imagem de desorganização, é uma imagem enfim, que não dignifica muito a pessoa cega. Para além do mais, diga, desculpa. Vamos explanar mais um pouquinho, em termos comportamentais, em termos de fazerem ou de não fazerem aquilo que deviam fazer. Consegue explanar mais um pouco? Consigo, porque como é óbvio não vou nomear as entidades, claro. Mas em termos de como é que é dizer, os problemas não serem tratados da forma mais correta, os problemas não serem, ou as questões, não serão problemas, mas as questões não serem tratados constantemente de uma forma muito brusca, não serem tratados de uma forma, vamos lá, urbana. E isto depois reflete-se e espalha-se, quer dizer, nós todos sabemos que pelo menos a cidade do Porto, sem desprestígio para a cidade do Porto, que é onde eu vivo já há muitos anos, mas que é uma cidade relativamente pequena, onde as pessoas que frequentam os sítios acabam por se conhecer umas às outras. Portanto, a forma não era correta, a forma não era urbana, a forma de tratar as coisas era um bocado brusca, e muitas vezes havia a noção de que as pessoas não sabiam exatamente o que é que estavam a fazer. Portanto, isto depois, além destas situações que constatamos, havia também situações que eram relatadas de pessoas que iam a hospitais, que iam aqui, que iam ali, que iam a câmaras, que iam acolá, tratar deste ou daquele assunto, e a imagem... Eu lembro-me de um relato que me fez uma vez um amigo meu, que quando esteve numa consulta de baixa visão, e o médico o atendeu, sem ninguém lhe perguntar nada, começou a dizer que ele não poderia ter apoio na CAP, porque a CAP era muito complicado, porque não fazia isto, não fazia aquilo, não fazia aquilo outro, quer dizer, ele... Portanto, estas coisas vão se espalhando e nós entendemos que havia e há, neste momento, uma descredibilização completa da ACAP. Não estou só a falar do Porto, porque o distrito, estamos a falar da Póvoa, de Vila do Conde, enfim, de outros concelhos que pertencem ao distrito. Portanto, primeiro, a desorganização. Segundo, e como digo, não tem
não é pela importância que tem, a credibilidade da instituição em si, e em terceiro lugar, a forma como se tratam as pessoas, porque isso, quer dizer, eu não posso, para obter determinados objetivos, quer dizer, não vale tudo, não, é das tais coisas, não pode ser. As pessoas devem conversar, as pessoas devem ouvir-se, as pessoas têm opiniões, quer dizer, não há. Não, eu aqui há tempos ouvi uma frase, portanto, não é minha, não fui eu quem inventei, que um diretor não manda, um diretor comanda, e isto é um bocadinho diferente uma coisa da outra. Mandar é uma coisa, comandar é eu assegurar-me que os serviços estão a Concorda ser. com ela ou não? Concordo. Que os serviços estão a funcionar bem e que as coisas correm bem. Eu não preciso de estar constantemente a dar ordens para as coisas correrem bem. As pessoas têm que ser responsabilizadas, como é óbvio. As direções não se podem demitir de ser direções. A direção é eleita exatamente para dirigir, mas há formas e formas de fazer isso. Não é necessário estar constantemente a impor a autoridade que ninguém lhe tira. Se a pessoa é eleita, se é eleita como diretor, é porque tem legitimidade para exercer essa direção. Não precisa de estar constantemente a impor-se, e muitas vezes de formas que não são, enfim, as mais indicadas, vamos lá. Oh João, lembra-se exatamente quando é que tomou a decisão de candidatar-se à delegação do Porto da ACAP? Mais ou menos por alturas de novembro do ano passado, outubro, novembro do ano passado. Mesmo porque eu na altura era presidente do Clube de Judo do Porto, o Clube de Judo do Porto ia ter eleições em dezembro, e eu informei, nessa altura, os meus colegas de direção que não me queria recandidatar, exatamente por ser também uma associação sem fins lucrativos, na mesma cidade, e que pretendia candidatar-me à CAP durante este ano, enfim, quando fossem realizadas as eleições. Foi por essa altura, mais ou menos, que eu decidi. Porquê, João? O que é que, como associado e agora como candidato, o que é que o preocupa na ACAP, nomeadamente na delegação do Porto? Olha, uma das coisas que me preocupa neste momento, eu frequento a delegação todas as sextas-feiras, vou à delegação jogar xadrez. E neste momento o que me preocupa, isto já dá algum tempo para cá, é que a delegação está com um ambiente muitíssimo pesado. Enfim, devido a este processo todo, longo que decorreu, portanto, o ambiente na delegação não é bom. E como eu disse há pouco, se as pessoas que trabalham na delegação Porquê, João? têm que atender, eu já digo, deixa-me só terminar que eu já digo. Desculpa. Se as pessoas que trabalham na delegação têm que atender pessoas que já de si estão afetadas porque perderam a visão ou porque estão a perder a visão, e porque isso, normalmente a perda da visão acarreta uma série de consequências e de perdas, e então se for na fase adulta, são as pessoas que atendem, é mais complicado ainda. Portanto, eu entendo que as pessoas tenham que ter alguma tranquilidade. O porquê, eu sei o que toda a gente sabe, que houve uma queixa em relação à Presidente Paula Costa, e que essa queixa seguiu os seus trâmites normais para o Conselho, para o CFJ, para o Conselho Fiscal e de Jurisdição, que foi aberto um inquérito, que houve vários períodos seguidos de suspensão, e que culminaram agora na Assembleia de Representantes do dia 21, por causa de um recurso da associada, que tem o direito de recorrer das sanções que foram aplicadas. Isto provocou, como é óbvio, para além, repare, para chegar à queixa é porque, quando alguém se queixa, é porque não se sente bem tratado, digo eu. E depois, o processo de inquirição, este processo todo foi penoso. Foi penoso para a CAPO, foi penoso para quem lá trabalha, foi penoso para os associados, foi um processo, porque repara uma coisa, quer dizer, eu não me regozijo com isto de maneira nenhuma,
Porque o que eu gostava neste momento era de não achar, eu e outras pessoas, como eu já disse, que não sou só eu e outras pessoas, de acharmos que não acharmos que seria necessário candidatarmos para tentar fazer alguma coisa. Era melhor que a gente dissesse assim, está tudo a correr lindamente, isto é ótimo, está a funcionar bem, nós colaboramos naquilo que for possível, quer dizer, eu próprio tive algumas colaborações voluntárias, cheguei a ter um tapete de judo lá na Capo, cheguei a ter lá um grupo o Clube de Leitura. Continuamos depois da pandemia, começámos a funcionar via Zoom, mas antes da pandemia já tinha acabado lá, por causa de divergências e de interferências. E, portanto, este processo todo já se arrasta há muito tempo, quer dizer, não é uma coisa de agora. Antes de entrarmos propriamente nesse, e logo vemos se isso lhe oferece um comentário, antes de entrarmos propriamente no processo que foi levantado à atual presidente da ACAP, e antes de mais cabe aqui um esclarecimento. Quando decidi fazer esta entrevista, fiz-lo com a melhor das intenções e fiz-lo de uma forma transparente, deixando bem claro de que não estaria nem de um lado nem do outro, ou seja, utilizei aquilo que podemos chamar de imparcialidade. Falei com o João prontamente aceitou, mesmo sabendo que a Rádio Onda Nacional é uma rádio na web, não tem na verdade a mesma expansão que tem as rádios no FM, longe disso, mas tentamos caminhar para que isso aconteça. Não sem antes de dizer que a Rádio Onda Nacional, eu tenho um orgulho enorme de pertencer à Rádio Onda Nacional. Somos cerca de 18, 19, 21 talvez, pessoas a trabalhar aqui. E todos nós, ou quase todos nós, somos cegos. Isso dá-me um orgulho muito grande. Mas não me desviando do assunto, eu fiz a proposta ao João, a qual aceitou prontamente. A mesma proposta eu fiz à sua dona Paula Costa, que também, verdade seja dita, disse que sim. Ok, tudo bem. No entanto, o sim nem foi um sim, nem foi um nim. Ou antes, não foi um sim, nem foi um não, foi um nim. Independentemente de qualquer solução, de qualquer resolução que tenha acontecido nesse processo, era de bom senso, de bom tom, que a senhora aqui citada há instantes entrasse em contacto comigo e me dissesse: meu bom amigo, dado aos factos que aconteceram, eu decido não prestar, não dar a entrevista à Rádio Onda Nacional. Até hoje, na verdade, eu estou à espera dessa resposta. Já não é resposta, mas pronto, estou à espera desse telefonema ou dessa não confirmação à entrevista. Eu sei que é uma situação delicada, eu reconheço tudo isso, mas há coisas que nós temos que ponderar e há coisas que nós temos que nós não podemos fazer de conta e depois assobiar para o lado. Eu quero dizer que com isto eu estou a fazer esta entrevista ao João, estou disposto ainda, caso a senhora queira fazer a entrevista à Paula Costa, ainda que supostamente, a menos que eu esteja enganado, já não possa ser candidata, mas ainda assim eu estarei aqui. É só para que fique bem claro que a Rádio Onda Nacional usou a imparcialidade, e isso é um
não assunto. João, voltando ao que importa, qual é o comentário que se lhe oferece fazer sobre todo este processo? Ou nenhum? Olha, há uma coisa que enquanto pessoa cega que sou, e com isto não estou a fazer juízos sobre se o processo, porque quanto a mim o processo seguiu os trâmites que devia seguir, seguiu os órgãos que devia seguir, fez, digamos, o processo foi liso, não foi um processo, por aquilo que me apercebi. Inclusivamente assisti à última Assembleia de 21 como associado, pedi o link para assistir à Assembleia e assisti. Portanto, para mim, o processo foi um processo válido, foi um processo que decorreu como devia correr, independentemente dos resultados depois que viria a ter. O único comentário que isto me pode merecer é de, enquanto pessoa cega que sou, é de tristeza. Tristeza por ter visto a delegação de que faço parte, embora a CAP seja uma organização nacional, mas eu sou sócio, sou associado da delegação do Porto, portanto, isto deixa-me triste, primeiro porque não consigo perceber porque é que se tratam, porque é que as pessoas têm que ser tratadas desta forma. O Zé sabe que eu durante muito tempo trabalhei na formação e durante muito tempo trabalhei com os colegas da delegação de Bonfim por causa da prescrição de produtos de apoio. E há maneiras e maneiras de tratar as pessoas e estas maneiras não serão as corretas e isso deixa-me triste porque, enfim, eu nem nas empresas, nas organizações, empresas com fins lucrativos onde trabalhei, eu vi as pessoas serem tratadas desta forma, em muitos casos. João, e depois deixa-me triste também, desculpe, e depois deixa-me triste também a exposição pública toda que isto teve. Nem mais. Porque isto foi uma coisa... Repare, eu quando ia às tais entidades, já toda a gente sabia tudo o que estava a passar. É muito chato, quer dizer, é muito complicado. Eu estou-me a rir, mas não tem graça. Eu quando disse que me ia disse a uma pessoa que eu já conheço há, sei lá, 30 anos, talvez, que estava a pensar, pronto, que fui lá uma vez apresentar o meu colega do Clube de Judo do Porto, e disse, olha, para o ano é aqui o fulano tal que vai fazer os contactos e as candidaturas, essa coisa assim. Então, mas vai sair do clube? Não. Eu estou a pensar em candidatar-me à CAP. E essa pessoa disse-me assim, opá, candidata-te, porque faz muita falta que alguém se candidate, porque aquilo está um caos. Portanto, isto é triste. É complicado. Porque normalmente eu acho que se nós temos divergências, e havemos de ter com certeza que não concordamos em tudo, felizmente, nós temos assembleias para discutir as divergências. Nós temos formas de discutir divergências. Nós, agora, quando as coisas se extravasam para a praça pública, é muito complicado, porque depois metem a associação toda no mesmo saco, metem os cegos todos no mesmo saco, metem os trabalhadores dos cegos todos no mesmo saco e fica assim uma grande amálgama de coisas que não é mau. E como sabem, quer dizer, muitas vezes havia uma coisa que costumava dizer em relação às lojas e às casas comerciais, demorava muito tempo a construir um nome numa casa comercial, mas em 15 dias são suficientes para arruiná-la. Portanto, o que acho que nós temos agora de trabalho para frente é tentar tranquilizar as coisas e começar a ver se conseguimos cuidar da imagem da associação. E mais uma coisa ainda, que eu há pouco não disse, que a CAPO é a associação de todos os cegos e todas as pessoas com baixa visão e todos os surdo-cegos. Naturalmente que dentro deste grupo de pessoas que aquilo que os une é o facto de terem a mesma deficiência
e muitos problemas semelhantes, também estas pessoas têm interesses diferentes uns dos outros. E a ACAP, na minha opinião, tem a obrigação de prestar serviços aos vários interesses que existem. Há pessoas que gostam mais disto, outras gostam mais daquilo, outras gostam mais daquilo outro, outras interessam-se mais por isto ou por aquilo. Portanto, a ACAP é de todos, a ACAP não pode ser. E nos últimos tempos, e quando digo últimos tempos, já digo nos últimos anos, as iniciativas que aconteciam, basicamente estavam sempre restritas ao mesmo grupo de sócios, que são pessoas, com certeza, que merecem ser respeitadas, como é óbvio, mas isto porque houve muita gente que se começou a desligar cada vez mais e a não ir lá, a não pôr lá os pés, a não querer participar naquelas atividades. Houve muita gente que saiu. E a CAP tem que servir os interesses todos. Porque, como sabemos, a deficiência visual não escolhe classes sociais, não escolhe idades, não é? Enfim, portanto, acho que a CAP tem que servir todos. Voltando um pouquinho atrás ao trato de quem está à frente para com o funcionário tratar com lealdade a direção, quem comanda a direção, esse trato não deveria ser recíproco, ou seja, eu conheço N de queixas de pessoas que vão à delegação e que são pura e simplesmente muito, muito, muito mal atendidas. E não digo mais muitos porque não vale a pena. Parece que nos estão a prestar um enorme favor e o tratamento é distante, é frio, para não aplicar aqui outros adjetivos menos desagradáveis. Esse tratamento devia ou não ser recíproco? O tratamento entre as pessoas, antes de irmos já à delegação e a outros sítios, o tratamento entre as pessoas deve ser um tratamento, como eu disse há pouco, urbano, deve ser um tratamento de respeito mútuo, deve ser um tratamento Claro, e sim, todas as classes sociais. As pessoas devem claro. respeitar-se mutuamente, porque senão qualquer dia parece que vivemos numa selva e que ninguém se entende. Agora, eu também acho que para eu ter, digamos, a capacidade ou a capacidade de dizer a alguém que este tratamento não está a ser correto, estou a falar eu, agora pondo no lugar de uma direção. Eu também tenho que dar o exemplo. Exato, não, eu salientei essa parte, não é? Ou seja, se o tratamento é mau, por qualquer razão, seja ali, seja onde for, Claro. a primeira coisa que tem que se fazer é tentar perceber porque é que o tratamento foi assim. Não é? E aí há que falar com as duas pessoas. E depois, havendo lugar a isso, chamar a atenção da pessoa que falhou e explicar-lhe exatamente que não pode ser assim. E que não vai ser assim. Portanto, mas eu volto àquilo que disse há pouco. É falar que a gente resolve isso. O Diamantino dirige-se lá, não gosta, reclama, e se eu estiver na direção, o meu papel é perceber o que é que aconteceu. E porquê é que foi, e o que é que foi. Quer dizer, e as pessoas aí têm que se corrigir, com certeza. Quer dizer, agora, se nós vivemos num ambiente em que estamos constantemente a disparar em todas as direções, é impossível. Isso é impossível. Não se consegue. Por mais que se queira, não se consegue. Portanto, primeiro, há que haver uma certa tranquilidade, há que haver, enfim, condições para as pessoas serem atendidas, há que haver condições para os sócios frequentarem a delegação e há que haver condições para as pessoas que trabalham lá
também se sentirem o seu trabalho valorizado e sentirem-se respeitadas. Se mesmo assim, com isto tudo, a coisa não funciona, então aí o caso é mais grave e tem que se resolver de outra forma qualquer. Mas acho que primeiro é isto. João, como é que acha que vai encontrar a delegação do Porto, da ACAP, quer financeiramente, quer no que foi feito ou naquilo que não foi feito e devia ter sido feito? Como é que acha que vai encontrar a ACAP? Olha, eu gostava... Na sequência dessa questão, pondera em algum momento ter uma conversa com, digamos que, a atual presidente, claro. Eu pondero da mesma forma, e permite uma comparação com o Clube do Porto, que é uma associação minúscula, comparada com a ACAP. Da mesma forma que nós fizemos uma reunião, apesar de já nos conhecermos todos há uma data de anos, ainda posso dizer que ainda aqui há tempos, fui convidado para ir a um evento que o clube tinha, quer dizer, continua a ser sócio. Mas da mesma forma que nós fizemos uma reunião em que eu, enquanto presidente da direção anterior, e alguns membros da direção anterior que também são desta, para passar ao novo presidente o estado das coisas, não é? Isto está assim, está assim, está assado, está isto, está aquilo, houve este problema com esta coisa, com aquela, com a outra, pronto. Eu espero, se nós ganharmos as eleições, eu espero sinceramente que esta direção que está, desta direção atual, apesar da Presidente Paula Costa estar suspensa, eu espero sinceramente que esta direção atual possa reunir connosco, se nós ganharmos as eleições, repito, para passar, digamos, as pastas das coisas que estão que estão a decorrer. No interesse da associação, acho que é isso que deve acontecer. Obviamente que temos sempre a possibilidade de recorrer à direção nacional e de recorrer, quando falou isso da questão financeira, aos serviços da contabilidade, a contabilidade está centrada em Lisboa, e mesmo falar com as pessoas daqui, neste caso com a Maria João, que é a pessoa que trata normalmente, que faz as contas aqui. Portanto, agora era bom que a direção anterior passasse à nova direção o ponto das situações. E então como é que acha que vai encontrar a ACAP? Quando nós passamos o ponto de uma situação, eu quando saí do Clube do Porto como diretor, as situações que eu passei não foram todas boas. Há coisas chatas para passar, quer dizer, e tudo bem, as coisas compreendem-se. Eu, como vou encontrar, olha, há uma coisa que eu tenho a certeza que vou encontrar, porque eu isso tenho-me apercebido à sexta-feira. Eu vou-me encontrar com uma quantidade de gente que está com os nervos à flor da pele, toda, mas é toda mesmo. Isto, para mim, é o ponto, e os colegas que estão comigo também concordam, quer dizer, que isto para mim é o ponto mais complicado. Isso é mau, em relação, claro. Diga? Isso é mau, não é? Claro. Isto é muito mau. Isto é muito mau porque a gente não consegue falar de coisas como uma pessoa que está extremamente alterada e que só quer desabafar. Por exemplo, imagina, foi assim, foi assado, foi isto, foi aquilo, foi aquilo, pronto, adiante. Esta é uma das coisas. A outra coisa, em relação à situação financeira, honestamente não parece que a delegação do Porto seja mal. Acho que não está. Acho, mas é uma coisa que eu vou ver, se lá chegando, teremos que ver. Mas não me parece que por esse lado que esteja mal. Mesmo que a delegação do Porto, ao longo dos últimos anos, foi tendo sempre resultados bons a nível de contas. O problema que se punha aqui é que eu, para ter contas boas, não vale tudo. Quer dizer, não posso... Enfim, o tratamento das pessoas não pode piorar só para justificar essa... Eu uma vez tive uma pessoa de Lisboa que me dizia assim, mas essa direção, as contas estão sempre boas. Está bem, as contas estão boas, mas a gente não pode tratar as pessoas de determinada forma. Portanto, em relação às contas, não parece que esteja mal. Em relação às pessoas, aos trabalhadores, está toda a gente muito nervosa, e é lógico que esteja, porque este processo foi muito, muito complicado. E em relação aos associados, há imensos associados que se afastaram da associação
porque não tinha nada que lhes chamasse o interesse, ou seja, as atividades que tinham não lhes interessavam e, portanto, afastaram-se. Neste caso, compete-nos voltar a trazê-los, porque aqui há uma coisa, quer dizer, as entidades financiadoras financiam as organizações e financiam as organizações de acordo também com a dinâmica que a organização tem. Portanto, não é pressuposto, se tivermos uma delegação praticamente às moscas, com meia dúzia de pessoas que continuam e têm sido, e honra seja feita à equipa técnica que está lá neste momento, que tem continuado no meio desta tempestade toda, tem continuado a trabalhar, e tem continuado a trabalhar bastante, porque a Segurança Social exige trabalho, o IFP exige trabalho, quem financia os cabis, que é a Segurança Social, também exige trabalho, portanto o trabalho tem que ser comprovado, e tem que ser comprovado com pessoas reais, não pode ser, digamos, inventado, não é? E elas têm trabalhado e têm trabalhado bastante. Portanto, isto são, digamos, é a situação em que eu acho que vou encontrar. Em relação ao resto, às ligações com entidades, há entidades que eu conheço, como já disse, e conheço pessoas já há muito tempo, e que sei como estão as relações com essas entidades. Há outras entidades que não faço ideia nenhuma conforme estão as ligações. E depois também há outra coisa. Eu tenho falado com pessoas, com associados, por causa da nossa candidatura, e antes do sim, ouço uma quantidade de reclamações. E isto até nos levou à nossa equipa. Há uma coisa que eu posso garantir já que isso vai acontecer, e vai acontecer logo nas primeiras semanas, se formos eleitos, que é termos uma tarde ou uma manhã por semana para atender os associados que queiram falar connosco. Falar, não mandar e-mails, é falar, marcar, chegar lá, falar, e foi como eu penso que até foi assim que eu lhe disse isto, quer dizer, nós podemos, imagina, o Diamantino pode ir lá, pode apresentar 3 pontos, se calhar um deles é fácil de resolver, o outro pode-se ver e o outro não se consegue resolver, mas isto tem que ser falado. Portanto, as pessoas têm que ter meios de chegar à direção, porque nem toda a gente tem um acesso privilegiado aos e-mails, nem toda a gente tem, digamos, a possibilidade de estar a mandar e-mails para pedir marcações, não é? Portanto, isto é uma das coisas. Nós temos que ouvir os associados e temos que perceber o que é que os associados gostam e não gostam. Não quer dizer que eu gosto de tudo o que os associados gostam, nem vice-versa, mas obviamente que a CAP deve servir os associados e deve servir os utentes. É para isso que é criado, é para isso que existe. O José disse há pouco que era a função da ACAP. Portanto, temos que ouvir as pessoas, temos que ouvir as pessoas que lá trabalham, temos que ouvir as pessoas que são utentes, temos que ouvir os associados, temos que ouvir os associados que vão lá e que têm lá ido e porque é que têm ido. E temos que ouvir os outros que não têm posto lá os pés e porque é que eles nunca mais lá foram. Portanto, isto tudo, há uma coisa muito importante que é ouvir. Ensinaram-me já há muitos anos, mesmo em reuniões onde tenho participado, de outra índole, de outras coisas, que é muito bom. Nós aprendemos muito a ouvir. É uma coisa... Enfim. Estamos a entrar quase no minuto 57 depois das 2 da tarde. Lembro que esta é a emissão de Conversa ao Calhas referente a esta tarde de sábado 28 de setembro ano de 2024. Um programa com a realização de Narciso Gonçalves e António Marcial. Hoje, com a apresentação deste vosso amigo Diamantino Teixeira, estou à conversa com João Fernandes, candidato à delegação do Porto da ACAP. É uma conversa. Quero dizer-vos também que esta conversa vai ficar disponível em podcast logo após o final desta emissão.
e eu próprio irei também partilhar no meu próprio Facebook, será também partilhado no Facebook da Rádio Onda Nacional, o link para que possam aceder ao podcast da rádio e ouvirem. Quem não ouviu, esta conversa não é propriamente uma entrevista, porque, como já disse, não tenho formação jornalística e, portanto, não será propriamente uma entrevista, é mais uma conversa. João, eu tenho ainda aqui algumas questões. Em linhas gerais, quer falar-nos do seu projeto, caso seja eleito? Sim, ora bem, pronto, como eu disse, a primeira, vamos lá, a prioridade, ou a primeira coisa a fazer, em nosso entender, é pacificar ou tranquilizar a delegação do Porto para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas, algumas pessoas que neste momento não estão, possam ter condições para voltar a trabalhar na delegação e para que, a partir daí, possam atender os associados e os utentes com a disponibilidade que tem de existir nessas situações. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é ver exatamente em relação às entidades com quem a ACAP tem protocolos, ou já teve protocolos, ou teve e deixou de ter, fosse lá pelo que fosse, se existe interesse, tanto da ACAP como dessas entidades, em continuar esses protocolos. Porque há uma coisa que eu acho que não tem havido, mas isso já há algum tempo, por exemplo, quando nós fazemos um protocolo com uma entidade qualquer, obviamente que o protocolo, há uma coisa que se chama o benefício mútuo. O protocolo, eu faço um protocolo consigo, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para si. Não é? Tem que ser bom para as duas partes. E eu não sei se muitas vezes essa questão tem sido cuidada. Não sei, não estou a dizer que não tem, não estou a dizer que não sei. Portanto, avaliar os protocolos, avaliar quais são as entidades com quem nós devemos, ou com quem nos devemos relacionar, e porquê, principalmente o porquê, contactá-las, como é óbvio, e retomar contactos antigos, ter, como disse, ouvir os associados. Acho que é muito importante ouvir os associados, e uma das coisas que foi proposto por um dos elementos que está no nosso grupo da direção, que disse uma vez uma coisa numa reunião, que acho que é uma coisa muito importante, virou-se para nós e disse: não, vocês não se esqueçam que se nós formos direção, nós somos direção de todos, da CAP toda, não é só de um grupo A, B ou C. Portanto, esta audição dos sócios acho que é essencial, e depois também criar condições para que as pessoas possam desenvolver ações culturais, ações desportivas, enfim, uma série de atividades que fazem parte da nossa vida, e ações recreativas também, porque não, que possam ser úteis às pessoas, cegas e com baixa visão. Portanto, basicamente primeiro, criar condições para trabalhar; segundo, retomar o contacto com entidades que possam estar esquecidas ou cuja imagem não seja propriamente das melhores; em terceiro lugar, também, como digo, isto não é que seja 1, 2, 3, não é isto, ouvir os associados. E gostava de conseguir fazer uma coisa que é, independentemente das assembleias obrigatórias do primeiro trimestre para apreciação e votação das contas e relatório do ano anterior de atividades, e do último trimestre para avaliação e votação do orçamento e do plano de atividades para o ano seguinte, gostava de conseguíssemos organizar periodicamente, não sei se mês e meio, se 2 em 2 meses, não faço ideia ainda, uma reunião aberta aos sócios
para que pudéssemos discutir uma reunião que não tivesse, como estas assembleias que eu citei agora, têm um caráter deliberativo, não é? A gente ou vota contra, ou vota a favor, ou abstém, mas uma reunião que tivesse a possibilidade da direção ir apresentando o que está a fazer neste momento, que dificuldades tem para fazer o que está a fazer, e que as pessoas se pudessem pronunciar de uma forma não vinculativa. Ou seja, nós vamos lá, nós dizemos, nós estamos a fazer isto assim, assim, estamos com essa dificuldade com aquela e com a outra, e que as pessoas possam pronunciar sobre isso. Porque ou os associados começam a fazer parte integrante da vida da delegação, ou então nós qualquer dia temos quase um consultório de atendimentos, eu vou lá, sou atendido e venho-me embora. Mas João, tenho a noção de que, como diz o brasileiro, vocês vão ser cobrados, não é? Ou seja... Eu espero não ser cobrado já em dezembro. Não, eu digo cobrados em termos de... você disse que ia fazer. Sim, com certeza. E não está a ser feito. Tenho a noção disso. Isso é óbvio, quer dizer, eu acho que sim. Por isso é que existem as assembleias. Quer dizer, olha, vocês disseram que faziam isto e fizeram aquilo e aquilo outro. Quer dizer, não. Eu tenho perfeita consciência disso. Por isso é que, às vezes, isto que eu lhe estou a dizer é aquilo que eu quero e que eu acho que tem condições, que nós temos condições para fazer. Agora, especificamente, imagine o caso do desporto. Já lá vamos. Já lá vamos. Pronto, ok. João, Diga-me. transportando isto para um plano de saúde, e há muitos por aí, a capo está ou não doente? E em caso afirmativo, tem ou não cura? Olha, se nós pusermos isto, como disse, num plano de saúde, temos aqueles que estão ligados à máquina e estão quase a falecer, não é? E temos aqueles que estão ótimos e que aos 90 anos andam a correr à volta do bairro, não é? Portanto, não está num caso nem está no outro. Eu acho que a CAP neste momento, eu acho que podemos, se calhar a comparação é estúpida, mas pronto, mas acho que a CAP neste momento está com uma gripe muito forte, mas que tem tratamento. Acho que está com uma gripe muito forte, não está a precisar de nenhum suporte de vida, graças a Deus, mas está com uma gripe muito forte e vai ter que tomar antibióticos, com certeza, para resolver a questão da gripe. Mas não estamos, se fosse para dar notas, não estamos com nota negativa, está a perceber? E aqui no Porto há uma coisa que eu gostava de salientar, nós aqui no Porto não estamos com nota negativa, porque nós temos tido aqui no Porto, felizmente, as pessoas que estão lá a trabalhar têm-se esfarrapado para trabalhar. Apesar de tudo, continuam a cumprir as obrigações que têm para cumprir. E isto, acho que é uma coisa que nós aqui no Porto lhes devemos. Consideração, repare, quer dizer, também podemos dizer, mas não fazem mais que o trabalho delas. Pois, está bem, mas atendendo à instabilidade toda que aconteceu por aqui, e às coisas todas que aconteceram aqui, eu acho que elas têm sido muito, eu digo elas, não, agora já não é elas, que agora já temos lá um técnico também, que é o Bruno, têm tido muito valor no trabalho que fazem, da mesma forma que a Maria João, estando na Secretaria, porque a Elsa Plens saiu para o AFP, quando essa coisa toda começou. A Anunciação, infelizmente, tem estado doente, penso que foi operada recentemente, e tem estado doente, não será nada de grave, mas tem estado doente, e a Maria João tem estado sozinha na Secretaria, e está também lá outra senhora, felizmente há pouco trocamos mensagem, por isso. Que é a Cristina. Portanto, eu acho que, repare, se a equipa técnica e se a ACAP, e quando falo de equipa técnica, as pessoas começam a passar por cá por baixo com a secretaria e depois já vão lá para cima, não é? Mas se as pessoas na ACAP não continuassem a fazer o trabalho que têm que fazer, a Segurança Social já estava com certeza muito mal disposta. Porque a Segurança Social quer relatórios muito frequentes, que penso que são mensais. Se faz, se não faz, o que é que faz, porque é que fez, porque é que deixou de fazer, porque é que... Está a ver?
que aquele senhor foi lá 20 vezes e aquele senhor só foi 2. Pronto, quer dizer, isto, há relatórios disso tudo, que, como é óbvio, os pais da direção não têm acesso, nem têm de ter, porque isso são questões técnicas, não é? Eu não tenho que saber se o José vai lá falar com o psicólogo ou com o técnico de serviço social, eu não tenho que saber o que é que vai para lá fazer, o que é que foi dizer, não tenho que ser, a vida é sua. Portanto, isso é uma coisa, isso é sigilo. Mas elas têm continuado a trabalhar apesar desta instabilidade toda. E isso tem segurado a delegação do Porto com alguma saúde. Porque se não fosse o trabalho das pessoas que lá estão, é que eu já tinha derrotado completamente. Porque não é viável, quer dizer, de antes, há umas dezenas de anos, as associações do tipo da ACAP, no caso da Liga de Sexo São João de Deus, ou da Associação Luís Braille, a Associação de Sexo de Portugal, dizia assim, até no princípio da ACAP, ao Estado, a gente precisa de 10 mil contos. Pronto, é pá, toma lá e tal, quer dizer, pronto, acabou-se, não é? Agora não. Agora é assim, nós precisamos de 10 mil euros. Para quê? Para isto assim, sim. E vais gastar como? O que é que vais fazer? Eu vou fazer isto, 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 isto e isto. E depois tem que existir um relatório, tem que existir provas e tem que existir várias coisas para dizer que eu gastei aquele dinheiro naquilo a que o dinheiro se destinava e que não o atirei para a janela fora. Portanto, neste momento, a situação é muito mais controlada por parte de quem financia, o que eu acho bem, porque estamos a falar do dinheiro de toda a gente, acho muito bem, e felizmente no Porto as pessoas têm trabalhado muito. Têm trabalhado muito e com aquelas agravantes que eu falei há pouco de andar tudo muito nervoso. Quer dizer, a situação está toda muito, muito instável, vamos lá, se é que se pode chamar assim. Ó João, como um dos fundadores da ACAP, acredita ainda ter sido a melhor solução a criação da ACAP para ajudar os cegos nos seus mais variados problemas? Ou se fosse hoje, havia outra solução? Olha, eu não consigo ver que outra solução, quer dizer, por mais que pense, não consigo ver que outra solução é que nós conseguimos, porque repare, a questão da autorrepresentação. A autorrepresentação significa que nós cegos representamos a nós próprios, não nos representamos por interposta pessoa, não é? Agora, temos desde que a CAP foi fundada, houve uma necessidade de ajustar práticas. Repare, nós estamos a falar de 3 associações que eram completamente independentes umas das outras e que tinham determinadas práticas e que tiveram que começar a aprender a viver juntas. Isto é um bocado, às vezes torna-se um bocado complicado. Agora, os financiamentos que a CAP precisa da Segurança Social, os financiamentos do Instituto de Desemprego, o projeto a que a CAP se possa candidatar para ter eventos, para ter, olha, por exemplo, agora eu já lhe disse isto, aqui há tempos, nos dias 3 e 4 de janeiro de 25, vai realizar-se aqui em Portugal um congresso internacional para comemorar os 200 anos do Sistema Braille. Quer dizer, o facto da ACAP pertencer a organizações internacionais, o facto da ACAP poder ter alguns programas que podem ser integrados em programas internacionais e que são úteis para várias vertentes da vida das pessoas cegas. Não tínhamos esta capacidade. Se a ACAP, se a delegação do Porto, a ACAP existisse sozinha, eu quando muito vejo que tivesse uma técnica de braille, uma técnica de serviço social. Mais nada. Não tinha possibilidade de fazer mais coisa nenhuma. Portanto, acho que a solução foi boa. Agora, nós tivemos no início, deixe-me só dizer isto, 3 níveis de poder dentro da ACAP, a Direção Nacional e as direções regionais do Sul, Ilhas e do Norte. Eu pertencia à primeira Direção Regional do Norte, que era presidida pela falecida Maria Alice Carvalho, onde estava eu, estava o Lourenço Calado, o Salgado Batista e a Deolinda Moral. Éramos essa direção. Numa altura em que não havia dinheiro para nada. Eu posso dizer que nessa altura nós íamos aqui e ali, íamos dos nossos bolos.
pronto, quer dizer, nós íamos comer aqui ou lá, pagávamos os nossos bolos. Não me estou a queixar, atenção, ainda bem que as coisas Claro. ainda bem que as coisas mudaram. Claro. Acontece que se quando isto, a seguir a isto, começaram a aparecer delegações. Braga, lembro da de Braga, porque, por exemplo, o orçamento de Braga vinha a ser votado aqui na Direção Regional do Norte. Ou seja, era Porto, era Braga, e era, não sei se apareceu na altura. Viana, não? Não sei se foi Viana, se foi Aveiro. Vila, já não me recordo. Eu Braga lembro-me que aquilo às vezes era muito aceso, com Braga aquilo era assim. Enfim, mas o que é que acontece? Nós depois começámos a ter direção nacional, direções regionais, direções de delegação. Já é complicado isto. Entretanto, em certa revisão dos estatutos, e penso que foi uma proposta do falecido Adelino Guerra, acabaram as direções regionais. Ficou a direção nacional e ficaram as direções de delegação. Pronto. Esta organização, para mim, neste momento, em algumas situações, acho discutível. Ou seja, traços gerais, a Direção Nacional define as políticas, as direções de delegação executam as políticas definidas pela Direção Nacional. Vai entroncar na pergunta que lhe vou fazer a seguir. No geral, isto é no geral, pronto, neste momento é assim que a coisa está. Não sei se haverá alguma revisão de estatutos em breve, não faço ideia, mas digamos que a minha opinião se calhar reserva para essa altura, não sei, dependendo da pergunta que me vai fazer a seguir. Se diz que entrou 15 horas com mais 14 minutos. Como sabe, João, numa entrevista ou numa conversa, chame-lhe o que quiser, há perguntas mais ou menos agradáveis. E há respostas mais ou menos difíceis. Não sei em que linha hei de pôr esta, mas eu vou ter que lhe colocar esta questão. Há ou não na ACAP uma grande centralização de poderes na Direção Nacional em Lisboa? Eu acho que não. Honestamente, acho que não. Acho que não, porque, repare, no que se refere à prestação de serviços, isso continua a ser definido aqui. Quando eu digo que... Deixe-me só concluir aqui. Diga. E já pelo que respondeu, pensa fazer alguma coisa para fazer essa descentralização, se é que ela existe? Repare, Já me está a dizer que não, claro. A questão da descentralização, não, repare, isso depende do que nós achamos por descentralização. Descentralização, eu digo... Não, eu percebo o que me quer dizer. Eu percebo o que me quer dizer. Agora repara uma coisa. Eu digo, sei lá, para comprar um rolo de papel para as mãos, tenho que pedir autorização. Não. Desculpa, não, eu sei que não. Pronto, não. Sim, não, mas a comparação é um bocadinho básica, pronto, digamos. Eu estou a perceber o que me diz. Olha, por exemplo, uma coisa que eu acho que devia estar centralizada e não está, por exemplo, são os fornecedores de energia, de eletricidade. Repara uma coisa, se a ACAP contratualizasse com um único fornecedor de eletricidade para as variadíssimas delegações, a energia seria mais barata, de certeza. Acho. Está a ver? Acho. Pronto, se falarmos da água já não é bem a mesma coisa, porque cada município depois tem as coisas. Aí já não é a mesma coisa. Mas, repare, se eu tiver quem paga, se houver um mês que corra mal, quem paga os salários é Lisboa, não é o Porto. Quem paga salários é Lisboa. Aliás, uma das coisas que estava, nem me lembro se isso ainda está nos estatutos, mas que estava nos estatutos iniciais da ACAP era uma coisa, eu estou a dizer isto de uma forma muito simplista, que eu já não me lembro do texto, era a Direção Nacional recolhe as receitas e paga as despesas. Muito simplesmente era isso que estava lá. Agora não sei como é que está, não me recordo, terei que ir ver novamente, com certeza. Agora, na prestação de serviços,
As delegações são autónomas. Agora, eu não posso dizer assim aqui no Porto, eu não quero uma assistente social, quero duas. E eles depois podem perguntar, e quem paga? Olha, quando nós falamos em despedir pessoas, por exemplo, repare, não nos esqueçamos de uma coisa, a ACAP tem um único número fiscal, de identificação fiscal, portanto, é só um contribuinte, não são vários, é só um. Em tempos, houve um caso com uma pessoa em Braga, isto é público, portanto não estou a fazer nenhuma inconfidência, porque isto foi discutido numa Assembleia de Representantes, portanto é público, que a pessoa foi despedida, decidiu a delegação de Braga, e a pessoa teve uma indemnização, não sei se foi de 23 ou 24 mil euros. A pessoa recorreu, e não foram 24, foram 70 e tal, que o tribunal mandou pagar, né? E quem é que pagou? A Direção Nacional. Quer dizer, isto porquê? Porque o processo foi conduzido localmente e muito mal conduzido. Agora, se a centralização, ou o que estávamos a chamar há bocado de centralização ou regionalização, não é a mesma coisa, não é? Mas a descentralização não quer dizer que a Direção Nacional esteja constantemente a meter os pés em cima das delegações. Não quer dizer isso. Agora, eu não faço ideia de quanto é que vai custar as obras no Porto. Não é? Toda a gente sabe que há um plano de obras, eu não sei quanto é que custa. Nem sei quanto é que custa, nem sei quanto é que vão Já ouvi começar. para aí uns valores, uns quantos. Não, aquilo barato não há de ser. Poxa. Barato não há de ser. Não avanço valor nenhum, porque eu já ouvi tanta coisa Não, ouça, a gente deve falar... Claro, por isso é que eu também não estou... Se estivermos a falar os dois no café, é uma coisa. Exatamente, exatamente. Não faço ideia quanto é que custa. Quem vai pagar a maior parte daquela obra, com certeza, que é a Direção Nacional. Porque a ACAP, como eu digo, é só um. Imagino que há um atraso no pagamento a um fornecedor, que não há dinheiro, que não há isto, que não há aquilo. Para cima de quem é que vai o fornecedor? É para cima da Direção Nacional, não é? Não é para cima das direções da delegação, das delegações. Portanto, o que há que encontrar aqui é um equilíbrio e é tudo uma questão de bom senso. Ou seja, eu não posso, quando me dá jeito, agora estou a falar no caso de ser eleito como dirigente, quando me dá jeito e digo, Diamantino, eu não posso fazer isso porque a Direção Nacional não me deixa. Isso é uma coisa, não é? Quer dizer, quando me dá jeito digo isto. Quando a Direção Nacional, afinal, até fez uma coisa ótima para mim, para a delegação onde eu estou e tal, você, eu fiz isto, aquilo. Não, eu fiz isto porque aqueles senhores conseguiram isto e aquilo. Quer dizer, acho que aqui é tudo uma questão de bom senso. É tudo uma questão de bom senso e, como, olha, uma vez ouvi um miúdo numa caminhonete aqui em Leça da Palmeira, uma criança tinha para aí 10 anos. O Diamantino sabe das minhas preferências clubísticas, eu sou benfiquista. Pronto. Ninguém é perfeito. Digo eu. Não é perfeito, não. Mas eu sou benfiquista. Brincadeira à parte, vá. Aliás, eu tinha um amigo meu que dizia que eu tinha 3 deficiências. Era cego, era de Lisboa, era de Benfica. Três não só. Agora, isto por causa de quê? Eu lembro uma vez ouvir aqui uma das caminhonetas que faz aqui o serviço, aqui, para além dos autocarros da SSCP, aqui em Matosinhos. Agora é unir, não é? O miúdo devia ser de Benfica ou de Sporting, não sei. E estava, eu tinha para aqui 10 anos, e estava a falar com um motorista. E o motorista, na brincadeira, e estava a brincar com o miúdo, disse, olha, eu sou do Porto, devia haver uma fronteira ali em Gaia ou em Espinho, não sei até como eu queria pôr a fronteira, e para cá não passava ninguém. E o miúdo, incrédulo, disse-lhe uma coisa este ano, então, mas o país já está tão pequenino, e nós vamos Mas o miúdo disse isto com a inocência dele, porque no fundo é verdade, não é? Mas, o país é tão pequenino. Claro, no fundo é verdade. O país é tão pequenino, ele quer dividir. Quer dizer, não, nós somos um país demasiado pequeno e somos um país que, eu vejo a coisa assim, a Direção Nacional, que
presta contas à Assembleia de Representantes, define as políticas da ACAP e as direções de delegação coordenam a prestação de serviços aos sócios. Está a ver? É assim que eu vejo. E nisto tudo, acho que é uma questão de bom senso. Isto é tudo uma questão de bom senso. Digo eu, quer dizer, espero estar a dizer a mesma coisa daqui a um ano. João, corrija-me se estiver enganado, eu creio que esta direção já está na capa há 8 anos, mais coisa, menos coisa. A daqui? Sim. Sim. Caso queira, tem algum comentário que queira fazer ao trabalho efetuado durante este mandato de 8 anos? Posso fazer um comentário que em muitas situações relacionadas com obras na delegação, acho que foi um trabalho bem feito. Acho que o trabalho foi bem feito. Acho que teve uma outra, como é que é dizer, outra coisa boa foi o facto de ter apresentado normalmente balanços positivos, não é? Porque, como eu disse há pouco, quando os balanços são negativos, quem paga são sempre os mesmos, é lá em baixo, não é? Teve essas vantagens, teve esse mérito deve-lhe ser reconhecido. Aliás, eu posso lhe dizer que aqui há uns meses atrás, penso, antes de começar este processo todo, eu um dia liguei à Paula Costa e dei-lhe os parabéns pela questão das obras. Portanto, não tenho dificuldade nenhuma em admitir que o trabalho que ela fez em relação a obras foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho, efetivamente foi um bom trabalho. E em relação aos saldos também, muitos saldos positivos. O que eu tenho para apresentar, que lhe disse já hoje aqui, é que para fazer um bom trabalho eu não posso tratar toda a gente como me apetece e não posso ter determinado tipo de atitudes em determinada altura, quase como se eu fosse o senhor absoluto de tudo. Não pode ser porque, para mal ou para bem, as organizações como a ACAP têm uma coisa cá dentro que se chama democracia, por isso é que a gente vai ter eleições. Chama-se democracia, pronto, às vezes é uma chatice, não é? Porque a gente diz, se eu pudesse fazer como eu quisesse, era muito melhor, era muito mais simples, eu digo que é assim e acabou-se. Mas, portanto, este é o balanço que eu tenho a fazer. Acho que, a partir de determinada altura, que esta direção, ou neste caso a Presidente, começou a fechar-se muito sobre ela própria, a tomar, com certeza, decisões sozinha. Durante o período da Covid, foi um período complicado para todos, formação incluída. Tive alguns problemas com a anterior Direção Nacional por causa da Presidente da Delegação do Porto, mas trabalho em relação a melhoramentos e obras, acho que foi bom. Em relação aos saldos, também acho que foi bom. Em relação ao relacionamento urbano com as pessoas, acho que foi péssimo. E isto reflete-se depois. E depois há uma outra imagem que a mim me faz um bocadinho de confusão e que eu fiquei, não sei se errada, se não errada, é que nós não podemos estar constantemente a pedir às entidades para me fazerem isto, para fazerem aquilo, para fazerem aquilo outro, as pessoas cansam-se. Isto tem que ter um certo doseamento, tem que ser uma coisa pensada, não é? E pensada naquele sentido de o que é que este indivíduo vai lucrar também com isto que me está a fazer, porque o benefício tem que ser mútuo. Não há razão nenhuma para o benefício não ser dos dois. Repare uma coisa, uma entidade oficial, quando financia... Olha, eu quando estava se me permite, não sei se temos tempo ainda, eu quando estava na direção da Delegação Regional do Norte, eu era o responsável do desporto. E então nós fizemos, na altura em Lisboa, organizado por Lisboa, o primeiro Encontro Nacional de Desporto para Cegos. Bom, fomos uma série deles daqui, lá para baixo. Eu andei para aqui a arranjar financiamento para isto tudo, e arranjei financiamento para nós irmos, e concluí uma coisa que eu acho que era óbvia,
que se nós fôssemos num expresso normal, seria muito mais barato do que se fôssemos uma caminhoneta só para nós. Pronto. A coisa assim foi, passou-se. O que é que a entidade financiadora pediu? Digamos, as evidências da ação. Fotografias, algumas notícias, recortes dos jornais que aparecessem, não sei o quê. Para quê? Para eles próprios justificarem porque é que gastaram aquele dinheiro. Portanto, hoje em dia é tudo ainda mais escrutinado do que era nessa altura. Portanto, tem que haver um benefício mútuo. Se um determinado político, não interessa ao partido, e que está numa autarquia que financia uma atividade, se calhar é de bom tom, quando a atividade acontecer, ou convidar o senhor para vir abrir a atividade, ou apresentar, na altura que diz, nós vamos fazer isto assim assim, com o apoio de fulano tal, de cicrano e não sei o quê, porque o benefício tem que ser mútuo. Portanto, isto é o balanço que eu faço. Trabalho bom a nível de melhoramentos, trabalho péssimo a nível de relacionamento humano. Resumindo. João, quais as iniciativas se pretende implementar para a prática do desporto entre associados? Olha, depois já, isto é uma coisa que me é bastante cara, como já sabe, queria reativar o protocolo com o Clube de Judo do Porto. Não é que os cegos que estão lá não pratiquem judo, praticam na mesma, as condições são as mesmas, mas... Depois, eu sou por si, que estava em formação uma equipa de goalball, que depois já não está, que afinal a coisa que não seguiu. É aquela questão do nem sim nem não, está no ninho, não é? Pronto, que a coisa que não seguiu. Eu acho que, havendo condições, que podemos começar a pensar novamente em criar uma equipa de goalball, encontrando um espaço, as pessoas fazendo os exames médicos correspondentes, não é? Isso convém que façam. Uhum. E é bom que façam, e têm que fazer mesmo. Claro, como é óbvio, não é? E que, outra coisa, que gostava de encontrar um modo de ativar aquele ginásio que lá está, que tem uma série de aparelhos, não sei quais são os aparelhos que estão lá, ainda não os vi, não faço ideia. Já me disseram que havia tapetes, que havia bicicletas estáticas e elípticas, que havia uma máquina de pesos, não sei o que, bem, não sei. Independentemente do que lá está, aquele ginásio para funcionar, as pessoas têm de ter também, com certeza, exame médico, não é? E têm que ser orientadas. Eu não posso ir para lá e pôr-me a fazer pesos à bruta, quer dizer, porque aquilo depois já de rebentar para algum lado, não é? As minhas costas ou outra coisa qualquer. Portanto, ver quais são as condições que temos para que aquele ginásio possa funcionar. Se calhar, inicialmente, de uma forma mais limitada, e que depois possa ir alargando, tendo a certeza absoluta que o ginásio tem que funcionar com a orientação de um técnico, porque há lá, podemos dizer que uma bicicleta estática não oferece perigo nenhum, sempre lá em cima do pedal e acabou-se, mas há lá aparelhos que podem ser complicados, e que as pessoas podem magoar-se, as pessoas podem lesionar-se, as pessoas podem não fazer um aquecimento correto antes de começar a fazer este ou aquele aparelho. E há uma coisa que nós temos que pensar, é que esses técnicos pagam-se. Portanto, temos que ver como é que podemos fazer isso. Outra coisa que eu gostaria de ver era se, nomeadamente em relação ao xadrez, se haveria forma de criar uma secção de xadrez na ACAP e, digamos, federá-la, mas não estarmos constantemente dependentes dos programas da Federação para pagar o professor, para dar os tabuleiros, para fazer não sei o quê. Gostaria de retomar presencialmente, isso é uma coisa minha, portanto essa depende de mim só, não é? Ou quase só, retomar o clube de leitura de forma presencial, gostava. O Zé perguntou-me uma vez se nós íamos abrir ao sábado. Eu respondi-lhe que inicialmente acho que podíamos abrir uma vez por mês para ver como é que corre e para ver qual é a adesão das pessoas, mas que se eventualmente abríssemos um sábado ou dois, ou fosse o que fosse, não interessa, que era bom que nós conseguíssemos, enfim, juntar nesse sábado vários tipos de atividade. Há as pessoas que gostam de jogar dominó, outros gostam de jogar xadrez, há outros que gostam de ler, há outros que gostam de fazer outras coisas. Portanto, quer dizer, o abrir por abrir não me parece bom. Eu acho que é abrir para fazer alguma coisa, digo eu. Não, e como eu disse há pouco, nós não temos todos os mesmos gostos.
E como não temos todos os mesmos gostos, quando abrimos, se calhar abrimos e temos que proporcionar coisas diferentes às várias pessoas que lá vão. Ó João, o tempo passa mais depressa Também do que pode aquilo que. dizer que de boas intenções estava o inferno cheio, mas Claro. olha, O tempo passa, na verdade, mais depressa do que aquilo que eu gostaria. Estamos já com 15 horas e 32 minutos, mas me dizer que entramos já na última meia hora desta emissão de Conversa ao Calhas. Ó João, como associado e utente da ACAP, verifico que há muitas pessoas que desconhecem a instituição. O João tem algum plano estratégico para, para levar o nome da ACAP a essas pessoas que desconhecem de todo a entidade? ora bem, há coisas que têm sido, se fosse um clube desportivo, as coisas se calhar eram mais fáceis. Claro. A gente combinava uma demonstração de não sei de quê, não sei aonde, para lá íamos nós. Assim, olha, eu este ano participei, a minha mulher, a Maria João, e uma amiga nossa, a Vera Silva, a pedido da ACAP, que o pedido foi feito para a ACAP, participámos nas bibliotecas humanas realizadas pela Câmara de Valongo, pelas diversas escolas, em que os miúdos iam ouvir falar de questões relacionadas com, neste caso, com a cegueira e a baixa visão, ou com questões de transgénero, ou com questões relacionadas com o cancro, enfim, várias questões que à partida não costumam ser muito discutidas ou que são difíceis de lidar com elas. Isso foi uma coisa, foi muito, muito interessante. Mas isto, como digo, é uma ação da Câmara de Valongo e que se replica para as várias escolas do Conselho de Valongo. O que nós podemos, penso eu, fazer será, em determinadas situações, e acho que o ano que vem era um ano bom para isso, que é o ano em que o sistema Braille comemora 200 anos, seria, eventualmente, fazer contactos com juntas de freguesia, porque acho que a Câmara, que já é uma organização muito grande, mas, ou então começar pelas câmaras e depois partir para juntas de freguesia, para podermos falar em sessões abertas de questões relacionadas com o Braille, com a mobilidade, com as acessibilidades, com todo o tipo, mas de questões muito práticas. Acho que poderia ser um caminho e acho que gostava que nós pudéssemos tentar esse caminho, porque, repara, o Distrito do Porto, salvo erro, vai até Amarante, não é? Nós temos aqui Póvoa, temos Vila de Conde, temos Passos Ferreira, Penafiel, agora não quero meter água de maneira que vou dizer mais, que ainda me posso enganar em algumas, quer dizer, Maia, Matosinhos, Gondomar, destes estão aqui mais perto, mas acho que pegando um bocado naquela ideia da Câmara de Valongo, não fazendo uma coisa tão, como é que dizer, tão minuciosa, porque eles efetivamente foi nas escolas, nos agrupamentos todos do Conselho, mas acho que era uma situação. Nós podemos, por exemplo, imagino, combinar com uma Câmara em qualquer ponto, na biblioteca, porque agora a maior parte dos conselhos têm bibliotecas, por muito pequenas que sejam, e se calhar na biblioteca fazer num fim de semana, num sábado, uma sessão de esclarecimento sobre isto ou sobre aquilo, ou de prática em que as pessoas pudessem despertar para as questões dos cegos. Outra coisa que eu ando há muitos anos, que eu gostava imenso de fazer, não sei se conseguirei fazer para o ano, eu gostava imenso de fazer um rally paper no Porto sobre acessibilidades. O tema das acessibilidades em conjunto com as faculdades de arquitetura e com os cursos de engenharia civil, para eles perceberem, quando põem este degrau aqui, o que é que esse degrau me complica a minha vida. Eu acho que o João, mesmo longe, consegue ver as minhas perguntas, mas pronto. É que esta vai trocando numa das questões que eu tenho aqui para lhe fazer, que é já daqui a pouco. Se calhar os problemas são os mesmos. João, como sabe, o mercado de trabalho está difícil para toda a gente. Está sim. Não me compete a mim julgar se está melhor, se está pior, mas a verdade é que está... O mercado de trabalho está pior. O mercado de trabalho está, na verdade, difícil.
Isso está difícil para quem é, digamos, entre parênteses, entre comas, normal. Muito pior para quem tem uma deficiência, seja cadeira de rodas, Claro. seja motora, seja visual. Esta direção propõe-se fazer ou tentar fazer algo junto das empresas para uma melhor integração dos cegos no mercado do trabalho ou não? Olha, pronto, a primeira resposta que lhe vou dar é fácil, mas depois eu prometo que eu continuo a resposta, que é o seguinte: a direção da delegação não tem diretamente Tem a ver 22 com o mercado minutos. de trabalho. Não, estou a dizer que, não, é que esta minha primeira resposta pode dizer, não vou falar. Só vou dizer é que o Departamento de Apoio ao Emprego e Formação Profissional não está dependente da direção de delegação. Este é o primeiro ponto. Agora, como sabe, eu trabalhei lá há muitos anos e eu aqui há tempos pedi um levantamento e desde 2003 até agora, 2003 até agora, através do Departamento de Apoio ao Emprego e Formação Profissional da ACAP, na Zona Norte, há 80 pessoas que têm trabalho, mas trabalho com salário, não é estágio, não. Estou a falar de trabalho. Cerca de 80 pessoas que foram fazer estágios e que ficaram integrados. Começaram a fazer os estágios da formação, aquele estágio obrigatório, e ficaram a trabalhar nos sítios onde estão, devendo-se, como é óbvio, em grande parte ao desempenho que tiveram, como é lógico. Se eles fossem maus, ninguém os queria lá. E, por outro lado, ao acompanhamento que lhes foi dado. Agora, João, eu tenho que o interromper, mas há uma legislação que obriga a um determinado número de deficientes nas empresas. Isso, a seu ver, está longe de ser cumprido, não é? Cumprido de... Sabe porque é que não é cumprido? Eu vou-lhe explicar como é que a gente ultrapassa isso para não cumprir. Mas atenção que os números que eu lhe vou dar não sei se são corretos. Claro. Mas, por exemplo, imagine que num concurso para 10 pessoas é obrigatório haver uma pessoa com deficiência. Está a ver? Eu não faço um concurso para 10, faço 2 concursos de 5. Acabou. Está a ver? Pois. Estou a falar de concurso público. Pois, é a velha mania de... Numa empresa acontece uma coisa, quer dizer, olha, eu trabalhei numa empresa, não posso dizer, na Sábado do Caetano. Sim. Nós, no atendimento, éramos 3 pessoas com deficiência, eu era cego e 2 pessoas com deficiência motora. Na secção pessoal havia uma pessoa com uma deficiência motora numa mão. Em várias empresas do grupo havia telefonistas cegos. Eu dava aulas lá na formação à noite, sendo cego também. Portanto, quer dizer, a empresa teve uma abertura muito grande a pessoas com deficiência, mas muito grande mesmo. Teve. Agora, repare, com certeza que se a empresa, para além disso, tiver regalias, e tem, é mais fácil, muitas vezes, conseguir fazer a coisa por lado da regalia do que por lado da obrigação. Porque a questão é esta. Por um lado, se a pessoa for integrada através de uma organização como a ACAP ou como outra organização qualquer, agora não tem que só ser a ACAP ou ser outra, a empresa tem a garantia de que aquela pessoa está mais ou menos ainda debaixo da alçada daquela organização, pelo menos até a empresa saber se quer ficar com ela, se não quer ficar com ela, se quer contratar, se não quer contratar. E se tem condições para isso ou não. Mas, por exemplo, uma das coisas que é um obstáculo enorme à contratação de pessoas com deficiência, nomeadamente com deficiência, estou a falar de deficiência visual, é o facto das plataformas serem quase todas inacessíveis. Estou a falar de programas de faturação, estou a falar de plataformas para trabalhar em gestão de recursos humanos, estou a falar de plataformas para trabalhar em agências, sejam elas do que forem. Portanto, esse trabalho tem que ser feito. Esse trabalho tem que ser feito pela ACAP também.
E esse trabalho tem que ser feito a nível central, a nível do governo, que possa, eventualmente, obrigar quem constrói essas coisas. Olha, eu tive uma vez uma discussão, como disse há pouco, eu fiz uma pós-graduação de Ciências Documentais de Bibliotecas na Faculdade de Letras do Porto, a seguir à licenciatura. E tiveram lá vários senhores de empresas a apresentarem programas de gestão documental, programas de gestão de bibliotecas. Fazem indexação, fazem catalogação, fazem empréstimo, faz tudo. Só não eram acessíveis. E houve um deles que me disse assim, é uma pergunta que eu lhe fiz, não, nós podemos fazer a acessibilidade no programa, só que tem que pagar. Pronto, não, o homem foi correto. Quer dizer, tem que pagar. Agora, repara uma coisa. Nós sabemos, eu não sei muito bem, mas os entendidos sabem, aqueles que percebem mais disto do que eu, que a acessibilidade nem sempre é uma atrapalhada. Não é. Nem precisa de ficar feio para ser acessível. Agora, também sabemos que aquele senhor não tinha nenhuma legislação que o obrigasse a fazer um programa acessível. Porque se ele tivesse uma legislação que o obrigasse a fazer isso, e eu fosse trabalhar para uma biblioteca com aquele programa de gestão e não conseguisse trabalhar e apresentasse queixa dele e ele fosse pagar um valor depois, ele se calhar pensava duas vezes antes de me responder isto. João, mas sim ou não? A capa vai apertar o cerco ou de todo não lhe é possível fazer isso? Eu acho que a CAP deve fazer isso e a única coisa que eu lhe posso garantir é que a nível da direção da delegação do Porto, se ganharmos as eleições, estamos disponíveis para colaborar com o DAFP naquilo que for necessário para fazer isso. Tanto em contactos como em idas aqui ao LIS, se for necessário, aquilo que for necessário. Acho que a CAP tem que trabalhar mais a questão do contacto, como disse, com as empresas e principalmente com as organizações que congregam empresas, associações empresariais. Isso nos sítios mais pequenos é feito. Nos sítios maiores as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas. Mas acho que deve fazer, acho que tem a obrigação de fazer. João, há aqui uma questão que eu não posso deixar de lhe colocar e que é importante em cima, que é a seguinte. Como sabe, porque anda na rua, como nós, vive. Eu vou-me cingir ao Porto e a Gaia neste momento, sim. Mas isso acontece por todo o país, infelizmente. Como sabe, há dezenas de obras que se vão fazendo por aí, umas mais pequenas, umas maiores. Eu tenho uma marca no meu tornozelo direito de anteontem. Não é antes, vamos lá colocar a questão de outra forma. A CAP também aqui vai apertar o cerco às câmaras municipais para que a legislação se cumpra, ou seja... É que basta cumprir a legislação, não é preciso. Deixe-me só. Repare, eu vou falar por mim. Aqui há tempos eu deparei-me com uma obra em que, sem mais nem porquê, e nem sei como aconteceu, eu já estava dentro dela. O senhor, coitado, um pouco a sério, um pouco a brincar, chegou ao pé de mim e disse: desculpe, mas olha, eu já não preciso de mais nenhum funcionário. E disse: o senhor está dentro da obra. E disse: pois, mas olha, é assim, isto está também feito. E estava, João, estava. Tem uma rede toda à volta, com toda fechadinha. De vez em quando eles fazem umas aberturas para que o caminhão entre e saia. Só que é assim, de vez em quando esquecem-se de fechar. E é assim, quem passa ali, por exemplo, na zona do metro, ali na rotunda da Boa Vista, há máquinas a trabalhar com falta de rede a proteger o utente, ou seja, o transeunte da maquinaria que está a trabalhar. É que eu faço lá às vezes como cálculo. Exatamente. Isso é uma coisa que não pode acontecer, João. Olha, sim. A minha questão é: a CAP vai apertar o cerco ou não para que a Câmara obrigue esses senhores a cumprir? Uma das coisas que eu já queria fazer há muito tempo, mas isto há muito tempo, era
como nós não podemos andar na rua a fiscalizar tudo, era ter uma linha na delegação do Porto da Cabo. Outra coisa que, só vou fazer aqui um parênteses, que tem de ser, digamos, constituída logo de início, é tentar constituir um grupo de voluntários, e que, por exemplo, que podem atender esta linha, em que você passou num sítio tal, a obra estava aberta, liga para lá e diz, na rua tal, sítio tal, está uma obra assim, 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 para que a ACAP possa depois canalizar essas queixas para as respectivas câmaras. Está a perceber? Eu acho que isso é urgente que seja feito. Isso é urgente porque eu também já, tal como o Diamantino, eu já bati, eu já caí. Pois. Quando o meu cão estava a trabalhar, as coisas eram mais fáceis. Mas acho que isso tem que ser feito, e uma das coisas que nós queríamos fazer era ter efetivamente uma linha na delegação do Porto da Cap, atendida por pessoas voluntárias, muitas delas cegas, não há porque não possam ser, não é? Porque se me ligar e eu atender e me disser que há uma obra, sei lá, na rua Dom João IV, não sei aonde, no número tal, que está um buraco, não sei o que mais, eu tomo nota e a seguir envio para a Câmara. Não é? Ou para a Câmara respectiva, se for de Vila de Conde, se for da Póvoa, se for daqui, se for dali. Claro. Eu acho que isso é urgente. É urgente agilizar depois essa comunicação. Ou seja, a CAP primeiro deverá ir à Câmara, deverá falar com quem de direitos. Muitas vezes a sinalização de obras tem a ver com os serviços de trânsito. Não sei como é que isso está agora, mas eu lembro que eu tive uma vez uma reunião, não por causa da CAP, mas por causa do Clube de Cães Guia, com o chefe o diretor creio que era da divisão de trânsito da Câmara do Porto, não tenho a certeza, tinha a ver com obras. E ele disse-me que quando fizeram a requalificação da Avenida dos Aliados, que foi um sarilho para explicar ao Cisa Vieira que tinha que fazer rebaixamentos nos atravessamentos da avenida. Pois, ele fez a marginal aqui de Lessa, e nós fizemos numa sessão da Junta de Freguesia, ou da Câmara de Matosinhos, foi aqui em Lessa. Por causa disso, nós dissemos, ouça, o meu cão não conhece passadeiras em granito. Ele não distingue o granito do alcatrão. Ele precisa ter uma zebra, não é? Riscos brancos e pretos, para perceber onde é que tem que atravessar. Porque o senhor, basicamente, não queria fazer isso porque ficava feio. Pronto, é neste pé que estamos. Isto tem que ser combatido, mas isto exige muita perseverança, está a ver? E podemos, penso eu, contar com várias pessoas voluntárias que possam estar nessa linha, porque a gente diz assim, mando por e-mail. Opa, a maior parte das queixas, o eu dizer-lhe assim, manda as queixas por e-mail, assim a mais 20 pessoas. Eu só vou receber 2 ou 3, que os outros já não sabem abrir o e-mail, depois calhar não têm computador, depois não dá jeito, depois esquecem-se. É mais fácil ter um número, ligar e dizer, olha, isto. E nós canalizarmos para os serviços correspondentes. Eu acho que isto pode perfeitamente ser feito. Há condições para fazer, nós temos a criar condições para que essas coisas, ainda por cima, hoje em dia, quer dizer, se isso for feito por voluntários, sabe tão bem como eu, que pode atender o telefone, nem que esteja na Austrália, quer dizer, não tem problema nenhum. Portanto, isso está, digamos, no nosso programa. João, estamos a 9 minutos. E pode-me cobrar depois, não tem problema. Estamos a 9 minutos do final desta conversa. João, podemos saber a constituição da sua lista ou ainda está no segredo dos deuses? Pode, quer saber se eu vou jogar em 4-3-3 ou em 4-2-3-1? Transportando isto para o futebol, como é que vai jogar a defesa ou o ataque? Não é a defesa, nem. Olha, os jogos resolvem-se a meio campo, nunca ouvi dizer isso. Claro. A lista sou eu como presidente, é Eduardo Azevedo como secretária, e o Agostinho Silva como tesoureiro. Depois o primeiro suplente é o Vítor Costa, segundo suplente é a Tânia Sousa, que é a minha colega lá no Clube de Judo, e a terceira suplente é a Vera Silva. Há uma lista que vai ser apresentada à mesa da Assembleia Geral, mas ainda não posso falar nela porque não está completa e não sei exatamente se alguém
claro. Quem é que vai entrar? E se algum dos que está tem que rodar para outro lugar qualquer, portanto não seria muito curial da minha parte apresentar a lista agora. Mas esta está feita, pá. Se ninguém... as coisas estão assim, e, portanto... E é uma lista que uma das coisas que eu gostava, e quando nós constituímos a lista, e todos estamos, digamos, para já sintonizados nisso, é que a lista participe e que os suplentes participem nas reuniões e participem nas atividades, porque, como deve calcular, se nós dividirmos as coisas entre uns e outros, torna-se tudo muito mais fácil. Ó João, dou-lhe 6 minutos Dá-me para 6 dizer, minutos. dou-lhe 6 minutos para me dizer aquilo que quiser e falar aos sócios, aos associados da ACAP, aquilo que muito bem entender. 6 minutos, isso é muito tempo. Eu vou... Não, eu só vou reiterar mais uma vez aquilo que me levou a mim e aos outros a candidatarmos à direção da delegação da ACAP. Como eu disse há pouco, não posso dizer que estes 8 anos de trabalho está tudo mal feito, não está. Em termos de melhoramento de instalações, teve obra bem feita. Em termos de saldos, no fim nas apresentações de contas, teve obra bem feita. Onde não tiveram obra bem feita foi na forma de dirigir os serviços da própria ACAP, na falta de tato e de urbanidade a tratar com os associados, por terem conseguido afastar uma quantidade enorme de associados que não se revêem nesta ACAP. Vai fazer com que eles voltem? Gostava que eles voltassem. E como eu disse, a ACAP é de todos. E a ACAP tem que ter atividades para todos. Eu não sou... Vamos lá, se eu for presidente da ACAP, eu não tenho que gostar das atividades todas. Por isso é que nós temos uma direção com 6 pessoas. E uns gostam mais de umas coisas, outros gostam mais de outras. Uns têm mais jeito para isto, outros têm mais jeito para outra coisa qualquer. Portanto, agora a ACAP tem que ter a preocupação de servir todas as pessoas cegas. Seja qual for digamos, o gosto que a pessoa tenha, seja qual for os interesses que as pessoas tenham. Nós não podemos ter todos os mesmos interesses. Se não temos todos os mesmos interesses, temos que servir todos, porque a cegueira é uma coisa democrática, não é? Atinge todos. Não tem a ver com filiação política, nem com religião, nem com nível social, não tem a ver com nada disso, nem com escolaridade, nada. A cegueira atinge todos de uma forma democrática. Portanto, a ACAP tem a obrigação de servir toda a gente. E depois, muito importante, é preciso que a ACAP retome a imagem que tinha a nível das instituições, não só da cidade do Porto, mas de outras instituições que estão espalhadas aí pelo distrito. É bom que recupere essa imagem que está perdida, que está completamente perdida. Oh, João, eu quero agradecer-lhe de todo a sua disponibilidade em conceder-me esta entrevista, conversa, chamo-lhe o que quiser. Quero agradecer-lhe o facto de estar aqui a falar. Devo dizer-lhe que são muitos os comentários que estão a surgir no meu Facebook. Então, se calhar é melhor ir-me embora antes de começar a dizer Não os consigo ainda ler, até porque teria que utilizar um sistema de voz, o que seria incomodativo, claro, aqui para a emissão. Mas o telemóvel na verdade está farto de me dar sinais de que as mensagens estão a cair. Quero agradecer então o facto de ter aceitado o meu convite para estarmos aqui nesta tarde de sábado. Agradecer-lhe o facto de disponibilizar algum do seu tempo para estar aqui. Desejar-lhe as maiores felicidades e acho que posso falar por todos. Vamos ficar à espera de boas ações e eu sei que vão ter, na verdade, muito trabalho e que o trabalho, na verdade, seja muito produtivo. E é certo que não podemos agradar a gregos e a troianos, mas que esse trabalho possa ir ao encontro e seja do agrado da maioria dos associados. Eu posso só dizer uma coisa? Sim, João, ainda tem agora, um minuto. Quero agradecer-lhe o convite.
a si, Diamantino José Teixeira. Quero agradecer-lhe o convite para a entrevista e quero agradecer à Onda Nacional a oportunidade que me deu de falar sobre o nosso projeto, embora com linhas muito gerais, e quero agradecer também às pessoas que tiveram a paciência para estar a ouvir-me durante quase 2 horas e que espero que se revejam em algumas das coisas que eu disse e vamos falando então. João, não saia da linha, eu já falo consigo. Ok? Fica em linha? Ok. Ok? Vá, até já. Okay, até já. Chegamos assim ao final desta emissão de Conversa entre Amigos, de emissão referente a esta tarde de sábado, 28 de setembro, ano de 2024. Hoje com a apresentação deste vosso amigo Diamantino Teixeira, técnica de Narciso Gonçalves, que na verdade realiza em conjunto com o António Marcial este programa. Hoje a apresentação foi então deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Abraço para quem é de abraço. Beijo para quem é de beijo. Já a seguir, há mais para ouvir na Onda Nacional. Até um dia destes. Aos sábados, das 14 às 16 horas, António Marcial e Narciso Gonçalves trazem Conversa ao Calhas.